Olá pessoal, olá alunos do Estratégia, meu nome é Bruno Klippel, estamos aqui para auxiliá-los nos estudos para o 11º Exame de Ordem a ser realizado em 2013. Estamos hoje aqui com a matéria Direito do Trabalho, vamos analisar os principais pontos, aquilo que a FGV vem mais cobrando, até com base em questões anteriores. De forma a auxiliá-los, eu trouxe aqui 2 livros meus que eu gostaria de indicar. O primeiro é Direito Sumular, TST Esquematizado, 3ª edição, 2013, já com a atualização das súmulas de setembro de 2012. Esse meu livro aqui, ele serve para os estudos tanto da primeira quanto da segunda fase. Para a segunda fase da OAB, gostaria de indicar esse livro aqui, meu, Passe na OAB, segunda fase, Direito do Trabalho. Nesse livro aqui eu analiso 17 peças que podem ser cobradas pela FGV. Então esses são os meus livros indicados aqui para o exame de ordem. Nós vamos começar falando de um ponto, fontes do direito do trabalho. O primeiro ponto de qualquer edital da OAB. Em relação a fontes do direito do trabalho, nós temos 2. Nós temos que lembrar que as fontes podem ser materiais e podem ser formais. A distinção entre as mesmas é muito fácil. Fonte material nós sempre vamos associar aos fatos sociais. Essas manifestações que estão ocorrendo Brasil afora, se elas tiverem uma conotação trabalhista, nós podemos entendê-las como fontes materiais. Por quê? Essas fontes materiais, essas reivindicações, essas passeatas, essas revoluções, elas criam no legislador a ideia de regulamentar determinada matéria. É através dessas fontes materiais, desses fatos sociais, que nós criamos no legislador a importância de regulamentação de uma matéria. Aqui em Brasília nós temos hoje diversos cartazes pedindo a regulamentação da gorjeta. Se o legislador, vendo essa manifestação, criar a lei, nós poderemos afirmar que essas manifestações, essas passeatas são fontes materiais. Só que, através dessas fontes materiais, o legislador cria leis, inclui na Constituição direitos trabalhistas, e essas leis, Constituição Federal, são chamadas de fontes formais do direito do trabalho. Só que essas fontes formais nós podemos dividir em 2. Nós temos as fontes formais autônomas, e nós temos as heterônomas. Qual a diferença entre as 2? As fontes formais autônomas, elas são criadas pelos próprios sujeitos da relação de emprego. Então, empregados e empregadores acabam criando normas trabalhistas. Se os próprios sujeitos da relação de emprego criam as normas, essas fontes formais são autônomas. Quais seriam as principais fontes formais autônomas? Nós podemos colocar aqui, como Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho. Nós podemos colocar também o Acordo Coletivo de Trabalho. São 2 fontes formais autônomas que são bastante utilizadas no dia a dia. Através delas, os empregados conquistam planos de saúde, vale alimentação, por exemplo. Além disso, as fontes formais elas podem ser heterônomas. As fontes formais heterônomas nós podemos colocar aqui como aquelas criadas por um terceiro, geralmente o Estado. O Estado cria normas, direitos trabalhistas, através da Constituição Federal, através de leis ordinárias,
Só que não é apenas o legislativo que cria essas fontes formais heterônomas. Quando eu falo em Estado, eu estou fazendo menção aos três poderes. Então, nós podemos colocar aqui como executivo, deixa eu apagar aqui, executivo, legislativo e o próprio judiciário. Então, as fontes formais heterônomas, elas podem ser criadas tanto pelo executivo, pelo legislativo, quanto pelo judiciário. O executivo nós podemos colocar como exemplo a medida provisória. Através da medida provisória, o executivo cria normas que podem ser aplicadas às relações trabalhistas. O legislativo, mais comum, nós podemos colocar como Constituição Federal, as leis, as diversas leis extravagantes que nós temos. E no judiciário nós podemos colocar aqui a sentença normativa. Podemos colocar a sentença normativa. A sentença normativa, vocês sabem, que ela é criada através de um processo chamado dissídio coletivo de trabalho. Através do dissídio coletivo de trabalho, o Poder Judiciário cria normas para serem aplicadas àquelas categorias. O próprio reajuste, que é muito comum na sentença normativa, a fixação de cláusulas em relação à jornada de trabalho, tudo isso daqui é criado por meio da nossa sentença normativa. Além disso, além das fontes, nós temos que falar obrigatoriamente para o seu estudo dos princípios do direito do trabalho. Em relação aos princípios do direito do trabalho, o que nós temos para demonstrar aqui? Como o nosso curso, ele é um curso reta final, como ele é um curso baseado em questões, nós vamos colocar aqui situações pontuais, nós vamos destacar apenas aquilo que é mais importante para o seu estudo. E em relação aos princípios, nós sempre vamos iniciar com o princípio da proteção. Vamos colocar aqui, ó, o primeiro princípio, o princípio da proteção. E em relação a esse princípio da proteção, nós vamos primeiro destacar o indúbio pro operário. Indúbio pro operário. O indúbio pro operário, o que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que se trata de uma regra de interpretação. Muitas vezes, as normas trabalhistas não são claras e aí precisam ser interpretadas. Pode ser inclusive de um contrato de trabalho, pode ser a cláusula de um contrato de trabalho que teve uma redação dúbia e nós temos que interpretá-la a fim de aplicá-la no caso concreto. Essa interpretação, ela tem que se dar com base no princípio da proteção no indúbio pro operário. Um exemplo simples, para que vocês não esqueçam desse indúbio pro operário, é o seguinte: se num contrato de trabalho nós tivermos uma cláusula afirmando que a jornada de trabalho do empregado era de 6, entre parênteses, 8 horas, como que nós devemos interpretar essa norma? Eu analiso aquela cláusula e olho, opa, a jornada é de 6 ou de 8 horas? A interpretação a ser dada é que a jornada é de 6, porque essa interpretação protege o empregado, essa interpretação é favorável para ele. Então, primeiro ponto nosso aqui, o princípio da proteção, indúbio pro operário. Só que além do indúbio pro operário, nós podemos destacar também a norma mais favorável. O segundo ponto do princípio da proteção nós podemos colocar como a norma mais favorável. Esse ponto responde à seguinte pergunta: qual norma a ser aplicada no caso concreto? A norma a ser aplicada no caso concreto é aquela
que for mais favorável ao empregado. Não necessariamente em direito do trabalho nós vamos afirmar que a Constituição Federal está no cume da nossa pirâmide, no ápice da nossa pirâmide. Não, não necessariamente. Quem estará no ápice da nossa pirâmide será a norma mais favorável. E a norma, a cláusula contratual minha, pode ser mais favorável que a própria Constituição Federal. Nisso daqui nós temos um exemplo simples que fala do pagamento de adicional de horas extras. A Constituição Federal diz que esse pagamento se dará com pelo menos 50% a mais que a hora normal. Se a minha cláusula contratual trouxer a previsão de 70%, o meu contrato passa a ser a norma mais favorável. E aí será aplicado mesmo a Constituição Federal, sendo conhecida como a norma mais importante do sistema. Porque para o nosso sistema trabalhista, a norma mais importante é sempre a mais favorável. Em relação ao princípio da proteção ainda, nós vamos lembrar do último ponto aqui, que fala da condição mais benéfica. E esse daqui é importantíssimo em virtude de uma alteração de setembro de 2012, a condição mais benéfica. O TST alterou a súmula 277 em setembro último. Então, alguns meses atrás, houve a alteração dessa súmula 277. E essa súmula 277 vem sendo pedida nos concursos em geral, nas provas de OAB, por isso que nós temos que destacá-la. Condição mais benéfica significa dizer que tudo que for mais benéfico ao trabalhador será integrado ao seu contrato de trabalho. Pode ser uma cesta básica. Pode ser uma cesta básica. Se o empregador começa a fornecer uma cesta básica voluntariamente, ele está criando para o empregado uma condição que é mais benéfica. E qual é a ideia aqui da condição mais benéfica? A partir do momento que o empregador fornece essa cesta básica, que ele cria para o seu empregado uma condição mais benéfica, essa condição mais benéfica passa a ser considerado como um direito adquirido. Passa a ser considerado como um direito adquirido. Se é direito adquirido, nós sabemos que não pode ser retirado. Se um belo dia esse empregador quiser retirar a cesta básica, se ele entender que não tem mais possibilidade de fornecê-la, ele terá que demitir o empregado, mas ele não poderá retirá-la, por ser direito adquirido. Mas vejam que no nosso exemplo aqui, a cesta básica foi fornecida ao empregado de forma voluntária, pelo empregador. Mas ela poderia ter sido concedida em decorrência de negociação coletiva. Por que o empregador está fornecendo essa cesta básica, um plano de saúde ou qualquer outro benefício? Porque houve negociação coletiva. Ou seja, foi firmado um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. E aqui nós temos que saber quais são os reflexos desse acordo coletivo de trabalho, dessa convenção coletiva de trabalho sobre o contrato do empregado. E aqui que entra a alteração promovida pela súmula 277 do TST. Digamos que essa cesta básica tenha sido incluída pela Convenção Coletiva de Trabalho 2011 a 2013. A pergunta: será que essa cesta básica, que foi criada por uma norma provisória, uma convenção coletiva, um acordo coletivo que tem prazo máximo de 2 anos, será que ela, sendo criada por essa norma provisória, ela pode ser considerada como direito adquirido? Será que em algum momento do tempo o empregado perderá esse direito?
Para responder essa questão importante, nós vamos analisar a alteração promovida pelo TST nessa súmula 277. Até setembro de 2012, o TST entendia que se uma norma, se um direito trabalhista fosse criado por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, ele existiria apenas durante o tempo de vigência daquela negociação coletiva. Então, até setembro de 2012, a redação da súmula 277 do TST afirmava que se um determinado direito trabalhista fosse criado por negociação coletiva, aquele direito não integraria o contrato de trabalho do empregado. Ou seja, eu teria aquele plano de saúde apenas neste período aqui, 2011 a 2013. Para que houvesse a renovação desse direito, para que eu continuasse a ter o direito ao plano de saúde, a nova negociação coletiva teria que fazer essa previsão. Se a nova negociação coletiva nada dissesse a respeito, o entendimento da súmula 277 era no sentido de que eu não mais tinha direito ao meu plano de saúde. Em setembro de 2012, como eu falei para vocês, houve uma alteração total do entendimento dessa súmula. Nós falamos que a alteração foi da água para o vinho. Por quê? Hoje, os direitos trabalhistas criados por negociação coletiva, eles integram o contrato de trabalho. Então, se essa convenção coletiva cria o direito ao plano de saúde, mesmo que ela vigore de 2011 a 2013, ela produzirá efeitos após 2013. Mesmo que a convenção coletiva não esteja mais em vigor, o meu plano de saúde continuará previsto. Pode ser que eu chegue em 2023 com um plano de saúde que eu adquiri na negociação coletiva 2011 a 2013. Por quê? Porque chegando hoje em 2013, eu não tenho a perda automática desse direito. Esse direito até pode ser suprimido lá na frente, mas por nova negociação coletiva. Se não houver uma nova negociação coletiva, ou se as negociações coletivas posteriores, elas nada disserem a respeito do plano de saúde, se elas não retirarem expressamente o direito ao plano de saúde, ele continuará vigorando. É por isso que eu digo que eu posso chegar lá em 2023 com um plano de saúde que foi assegurado na negociação 2011-2013. Então, se até setembro de 2012 essas normas não integravam o meu contrato de trabalho, hoje elas integram e só podem ser retiradas por negociação coletiva posterior. Isso daqui é um ponto central do nosso estudo, vocês vão tomar muito cuidado com a alteração promovida nessa súmula 277 em setembro de 2012. Agora, além do princípio da proteção, nós podemos fazer menção ao princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Então, podemos colocar aqui o segundo princípio como o da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. Nós podemos encontrar aqui a seguinte ideia. Os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. Por quê? Porque eles são criados por normas cogentes. Porque eles são criados por normas obrigatórias. São criadas também, podemos colocar, por normas de ordem pública. Se elas são criadas por normas cogentes, obrigatórias de ordem pública, é porque elas servem
para proteção de toda uma categoria de milhões e milhões de trabalhadores. Então, eu não posso renunciar a um direito criado ao longo de séculos. Isso daqui ficou muito bem claro na súmula 437 do TST, criada em setembro de 2012. Também aqui, setembro de 2012, a criação da súmula 437 do TST, que fala dos intervalos. Nós sabemos, e vamos falar depois isso com calma, vamos até fazer menção com mais vagar a essa súmula, só que nós sabemos a importância dos intervalos. Intervalo intrajornada. Aquele intervalo intrajornada, por exemplo, para descanso e alimentação, ele não pode ser reduzido, ele não pode ser suprimido. Por quê? Porque a súmula 437 diz que se trata de uma matéria de ordem pública. Se eu tenho uma matéria de ordem pública, ela não pode ser negociada. Eu não posso renunciar à mesma. Então vamos tomar cuidado com esse princípio. É um princípio um pouco mais simples, mas tão importante quanto os demais. Então, além do princípio agora da irrenunciabilidade, nós podemos fazer menção ao princípio, ao importante princípio da continuidade da relação de emprego. Então, vamos colocar aqui princípio da continuidade, melhor dizendo, princípio da continuidade da relação de emprego. E aqui nós temos uma súmula importante que é sempre lembrada nas provas do exame de ordem. Sobre o princípio da continuidade, o que nós temos para falar de mais importante, o que nós temos para lembrar aqui de forma a auxiliá-los nesse 11º exame de ordem. Primeiro ponto, nós temos aqui contratos por prazo determinado e contratos por prazo indeterminado. Vocês sempre vão lembrar que o contrato por prazo indeterminado é a nossa regra geral. Aqui nós temos a nossa regra geral. No direito do trabalho, os contratos são firmados por prazo indeterminado. Excepcionalmente, nós temos possibilidade de firmar contratos por prazo determinado. Nós podemos destacar aqui, como contrato por prazo determinado, o artigo 443 da CLT. Esse 443 da CLT, você obrigatoriamente tem que ler para a sua prova da OAB. 443 é que traz as hipóteses de contrato por prazo determinado, fala do prazo máximo de 2 anos, fala da possibilidade de prorrogação, trata do nosso contrato de experiência também. Então, leitura obrigatória aqui para a nossa prova de ordem. Também nós podemos colocar a Lei 6.019 de 74. A Lei 6.019 de 74 é aquela que fala do contrato temporário, daquele contrato que eu firmo com uma empresa de trabalho temporário. Então, o segundo contrato importante por prazo determinado. E, por fim, podemos colocar aqui a Lei 9.601 de 98. Então, essas 3 situações aqui, vocês têm que saber para a prova da OAB. Vocês vão analisar e vão verificar que são as situações de contrato por prazo determinado que podem ser firmados no nosso ordenamento trabalhista. E essa súmula aqui, Bruno, qual que é a importância dela? Essa súmula 212, ela traz as seguintes ideias.
Se o contrato por prazo indeterminado é a nossa regra, pode ser que em um determinado caso concreto nós tenhamos uma dúvida. Peraí, mas será que o contrato ele foi firmado por prazo determinado ou indeterminado? Na dúvida, a súmula vai nos deixar a ideia de que, se eu não tenho certeza se o contrato é por prazo determinado ou determinado, a presunção é de que ele foi firmado por prazo indeterminado. Se eu tenho uma dúvida acerca da pactuação ou não de um contrato de experiência, se era realmente contrato de experiência ou se não era, nós vamos presumir que o contrato já foi firmado por prazo indeterminado. Se existe dúvida acerca do pedido de demissão ou não, eu não sei se o empregado ele foi demitido ou se ele pediu demissão. A presunção é que ele foi demitido. Por quê? A própria súmula 212 faz menção ao princípio da continuidade. Diz que o princípio da continuidade cria uma presunção favorável ao empregado. Então, o princípio da continuidade traz uma presunção favorável ao empregado. Então, nós podemos destacar esses pontos aqui que seriam relevantes para vocês. Partindo agora para o próximo princípio, um princípio também simples, mas um princípio que sempre foi cobrado nas provas de OAB, em tudo que se refere a direito do trabalho. Nós podemos colocar aqui como o princípio da primazia da realidade. Alguns chamam também de contrato-realidade. Pelo princípio da primazia da realidade, o que nós temos aqui? Uma contraposição de fatos e de documentos. Nós sabemos que diversos são os documentos relacionados a um vínculo de emprego. Nós sempre tivemos aqui o registro de ponto, o famoso cartão de ponto. Esse cartão de ponto é um documento que deve retratar fielmente os fatos, aquilo que ocorreu no dia a dia do trabalhador. Só que nós sabemos que muitas vezes isso não acontece. Muitas vezes eu tenho aqui um documento dizendo que o empregado trabalhou de 7 às 17, só que na realidade ele trabalhou de 7 às 20 horas. E aí eu chego nesse conflito. Eu tenho um fato e eu tenho documentos. Qual deles é o mais importante? Pelo próprio nome do princípio, a primazia é da realidade. Então eu vou desconsiderar esses documentos, vou reconhecer a jornada de trabalho como de 7 às 20 horas. E em relação a esse princípio, nós temos a súmula 338, inciso 3º do TST, que traz uma situação importante. Você vai ler em casa essa súmula 338, inciso 3º, trata ali dos cartões de ponto com horários uniformes, com horários britânicos. Esses horários uniformes, esses horários britânicos, eles são presumidamente falsos. Eles não servem para a demonstração da realidade. E tendo então esses cartões de ponto britânicos, esses cartões de ponto com horários uniformes, eu vou inverter o ônus da prova e é o empregador que terá que demonstrar, que terá que provar que não houve a jornada descrita na petição inicial. Então, se, por exemplo, eu narrei na petição inicial uma jornada de 7 às 20 e na defesa o empregador traz esses cartões de ponto uniformes, esses cartões de ponto com horários britânicos, o juiz vai desconsiderá-los, vai impor o ônus da prova, vai inverter o ônus da prova, que passará a ser do empregador.
Se o empregador não conseguir se desincumbir desse ônus, se ele não conseguir demonstrar que eu não trabalhei de 7 às 20 horas, essa jornada vai ser descrita, vai ser considerada como correta. Essa jornada que foi descrita na petição inicial será considerada correta. Então esses daqui são os princípios que nós podemos destacar para vocês como os mais importantes para esse 11º exame de ordem. Daqui a pouco nós voltamos no segundo bloco.